Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Bom, espero que todos estejam bem, conseguindo estudar nessas condições que a gente sabe que não tem sido muito fácil, né? Então, retomando um pouquinho, né, sobre as nossas discussões aqui na disciplina de bioética, essa videoaula vai tratar sobre uma problematização entre os princípios ou referenciais em bioética. Bom, relembrando o que nós vimos na nossa aula presencial, nós falamos um pouquinho sobre os princípios fundamentais da bioética, que são a beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Então vamos recordar um pouquinho isso. O princípio da autonomia, como nós vimos, trata de um direito, que consiste em respeitar o desejo e o que o paciente quer para ele, né? O que ele avalia como bem-estar para si. Além disso, nós também devemos avaliar qual que é a capacidade do paciente em tomar essa decisão. Nós também falamos um pouco sobre os termos de consentimento livre e esclarecido, que são importantes ferramentas que respeitam esse princípio de autonomia. No entanto, na nossa prática assistencial, eles são utilizados muito na pesquisa e quando o paciente se recusa a fazer determinado tipo de procedimento, onde, na verdade, deveríamos generalizar para outras práticas também. Além da autonomia, nós também vimos sobre o princípio da não maleficência, que consiste em dever, que é não causar o mal. No entanto, nós também comentamos que muitas vezes é necessário causar um mal para um bem maior, como nós vimos no exemplo de ter que fazer alguma amputação de um membro em detrimento de manter a vida, né, de salvar uma vida. Então, o mal, às vezes, a depender da perspectiva, né, ele está presente nas nossas práticas, mas nós temos que estar atento a esse princípio de não causar o mal, ou de um procedimento causar mais o mal do que o bem, né? O outro princípio também trata-se de um dever, que é o princípio da beneficência, que consiste em fazer o bem. E ele, diferente do anterior, ele requer necessariamente uma ação. Muitas vezes, no princípio da não maleficência, a gente deixa de fazer alguma coisa, ou nós falamos de uma abstenção, né, em detrimento da ação, para não causar o mal. Aqui, para fazer o bem, necessariamente implica em ter uma ação, tá? Sem esquecer de respeitar o princípio da autonomia do paciente, como nós também já conversamos. E por fim, nós vimos o princípio da justiça. Esse princípio, ele refere-se a um direito e um dever. Ele está muito associado à equidade, que vai ser um tema específico que nós vamos tratar um pouco mais profundamente para trazer essa discussão. Ele também remete a essa relação com a sociedade, né? E principalmente em relação aos recursos disponíveis, né? O princípio da justiça, ele tenta equilibrar e manter essa convivência dentro de uma sociedade, né, à medida que a gente consiga mantê-la de maneira harmônica. E quando a gente traz essa discussão para dentro da área da saúde, é de que forma que o Estado, né, o nosso representante maior dentro de uma sociedade democrática, ele disponibiliza e governa esses recursos disponíveis para a assistência.
Bom, nós também vimos na nossa última aula, fizemos até um exercício de um júri, alguns casos de testemunha de Jeová, que implicava em alguns conflitos, uns mais, outros menos conflituosos, mas em alguns dilemas que colocavam a fé e a vida, e principalmente porque envolvia um procedimento que é a transfusão de sangue, não aceita por esse grupo religioso, porque eles têm um outro entendimento sobre esse tipo de procedimento. Nessa discussão, eu até mandei um texto para vocês, que eu fiz apenas um recorte de um dos casos que o texto trata, para que a gente fizesse aquele exercício de passar, vivenciar os diferentes papéis envolvidos num caso como esse. E aí é importante que nessa discussão ressalta essa questão entre a religião e a medicina. É importante a gente tentar se aproximar um pouco mais de qual é o valor, ou melhor dizendo, o juízo de valor atribuído por essas pessoas que são dessa determinada religião, que são testemunhas de Jeová. Então eu trouxe aqui essa figura que explica, a gente tem aqui quais são as passagens da Bíblia, tá? E qual que é o entendimento que o Testemunha de Jeová faz em relação a essa passagem, na qual ele se respalda para fazer a negação da transfusão de sangue. Então ele entende que não é permitido a gente comer sangue, Aqui tem até uma passagem de Gênesis que fala que é permitido o consumo da carne, porém com sua vida. Isto é, com seu sangue não comereis. Tá? Então aqui explica um pouquinho qual que é a visão do Testemunha de Jeová, ou principalmente qual que é a sua interpretação sobre esse valor moral. Tá? E do outro lado, traz qual que é a visão de outras religiões, porque muitas vezes para nós fica difícil a gente entender como que uma mesma escritura, pode ter diferentes formas de interpretação. Então, vamos tentar compreender essas diferentes formas como juízos de valores que a gente dá, para essas formas. Então, nós formamos diferentes juízos em relação a alguns valores morais. Tá? Então, para o testemunho de Jeová, para as testemunhas de Jeová, isso é terminantemente proibido. Tá? E eles têm diversos argumentos no qual eles se pautam para que eles não recebam essa transfusão. Então aqui aparecem alguns argumentos, inclusive eles se respaldam muito no princípio da autonomia, de ser respeitado, qual é o desejo do paciente. Eles também falam sobre tratamentos alternativos com outros tipos de droga, para que seja dispensado o uso da transfusão de sangue. E eles têm muito interesse de investir nessas correntes, e nessas áreas dentro da própria medicina, para que não utilize o sangue como uma forma de tratamento. Tá? Então, essa figura eu trouxe aqui, depois gostaria que vocês lessem mais atentamente, para que a gente tentasse se aproximar um pouco mais, para compreender a concepção desse grupo religioso em relação à transfusão de sangue.
E aí, no texto, né, como eu falei para vocês, traz, eu acho que, se eu não estiver enganada, 5 ou 6 situações de casos de pessoas testemunhas de Jeová, que traz algum conflito bioético, né, alguns mais e outros menos dramáticos, que coloca em foco essa questão da religião versus a ciência médica. Como eu trouxe na figura anterior, é muito importante a gente compreender qual que é o valor moral que esse grupo religioso faz em relação à transfusão, tá? A própria contestação em relação à prática médica, né, considerando que já existem algumas alternativas, algumas práticas alternativas, podemos dizer assim, tá? No entanto, elas não são acessíveis a todas as pessoas, isso tem que ficar claro. E no texto também, toda a discussão dele, também ele traz uma outra condição, né, que às vezes é tão difícil quanto aquelas relatadas nos casos, né, que é a condição da anemia grave e crônica, né, e como tratá-la, né, num paciente que é dessa religião. No caso, quando envolve a vida da criança, não existe muito conflito, né? Não há muita dúvida. E isso a gente percebe, né, que as decisões são sempre contrárias às decisões dos pais, que são de determinada religião. A gente pode ver aqui numa reportagem em que aconteceu em Goiás, né? Juiz contraria pais testemunhas de Jeová e autoriza transfusão de sangue para bebê prematuro internado em Goiânia. Então, no caso de crianças e adolescentes que estão respaldados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não existem muitos conflitos, né, em torno disso. Mas quando a gente parte para os outros casos, é aí que o negócio pega, podemos dizer assim, porque nós estamos lidando com pessoas que respondem pela própria vida, né? Não são representantes legais. Tem até casos onde a justiça entende a negativa dos pais mediante um tratamento de transfusão forçada, como eles dizem, para a criança, como uma negligência. E aí é denunciado para o conselho tutelar e tem casos que até a criança é destituída do poder familiar por um determinado tempo, até fazer o tratamento e depois volta ao poder familiar. Então, vamos dizer que isso é uma coisa assim, dentre todas as situações, quando envolve criança e adolescente, é uma coisa que a gente não tem muita dúvida. No entanto, existem experiências que já vêm sendo feitas, né, no sentido de procedimentos que não utilizam a transfusão sanguínea. Então, aqui eu trouxe algumas reportagens, alguns sites, caso alguém tenha interesse em aprofundar um pouco mais, de conhecer sobre isso, tá? Essa era a intenção do professor Reis em convidar aquele colega de São Paulo, mas diante dessa situação que nós estamos passando, acredito que não será possível, nem sei se vai ser possível no segundo semestre, mas se for possível, todos serão convidados. Mas aqui a gente já vê algumas experiências, como nessa relatada na região de Bauru, que testemunha de Jeová passa por cirurgia complexa sem transfusão sanguínea, tá? Então, parece que existe uma máquina onde ela capta todo o sangue que está saindo, filtra e esse sangue é reutilizado. Então, é como se a pessoa reutilizasse o próprio sangue ali naquele procedimento. Alguns profissionais falam que essa é uma medida extremamente segura, considerando que a transfusão não é 100% segura, né? Então, uma cirurgia com o uso do próprio sangue é muito mais seguro. Só que essa máquina ela tem um custo muito alto ainda.
então ela não está em amplo acesso em todos os serviços. Vocês podem ler a reportagem, eu coloquei o link aqui embaixo, eu acho que é em torno de R$75 mil, tá? Mas essa é uma situação, né, que é exceção. Nós podemos ver outras alternativas, né, inclusive no ramo da pesquisa, que vem sendo incentivada e vem avançando muito, como no caso do uso de sangue artificial. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o desenvolvimento desse sangue possibilita, inclusive, a gente superar essa condição de doação de sangue, porque seria um sangue sintético, eles falam, e que ele seria universal, então qualquer tipo sanguíneo poderia recebê-lo. Tá? Tem algumas pesquisas que já iam começar a ser feito e testado em seres humanos a partir de 2016. Eu tentei procurar para ver se existia alguma coisa mais recente, mas a notícia mais recente que eu encontrei foi aqui na revista Galileu, que também fala que essa tem sido uma promessa japonesa. Coloquei aqui o link para vocês lerem. A medicina sem sangue também é uma outra corrente que vem sendo investido bastante esforços para que se desenvolva outros procedimentos, pesquisas clínicas, inclusive com evidências científicas, para que isso possa beneficiar esse tipo de caso e a gente não tenha mais esse conflito ético. E aqui também eu trouxe, né, um link da organização de Testemunhas de Jeová, que eles falam sobre todas essas possibilidades, né, de utilizar outros procedimentos clínicos dentro da prática médica, que não seja a transfusão de sangue. E eles têm, inclusive, investido muito para que essas pesquisas e essa corrente, né, essas alternativas aconteçam, tá? Uma questão importante que eu gostaria de destacar sobre esses casos que nós vimos, primeiro é da gente tentar compreender, né, além desse juízo de valor, né, que essa religião compartilha sobre o recebimento de sangue de outra pessoa, mas principalmente o valor da vida, né? E aí, quando a gente fala do valor da vida, ela não se limita apenas na vida aqui na Terra, mas também na continuidade dessa vida, que eles entendem que existe uma vida após a morte. Então, nós temos que estar muito atentos para isso também, tá? Da mesma forma como a experiência beira-leito, né? Que é uma experiência assim, às vezes a pessoa ela nunca passou por essa situação de risco da vida, né? E a gente fala beira-leito porque é só ali, né, no leito, conversando com a pessoa, tentando compreender, entender e fazê-la compreender de tudo que ela está sentindo e vivenciando, que a gente pode ter uma mudança, muitas vezes, de atitude, tá? E um terceiro ponto, que é extremamente importante, que no texto ele ressalta muito, é a questão da avaliação do real risco de morte. Então, como nós vimos, e inclusive alguns alunos questionaram na última aula, mas professora, se eu fizer, né, e ser, como se fala, processado, né? Mas uma coisa extremamente importante é que você tem que fazer quando houver o real risco iminente de morte, tá? Essa é uma condição que, vamos dizer, isenta o médico de qualquer processo judicial perante uma atitude que contraria a autonomia do paciente, tá? No final do texto é bem legal porque ele traz algumas considerações que vocês devem estar atentos para esses casos que envolvam pessoas dessa religião.
Então, a avaliação da condição clínica, se é eletiva, de urgência ou emergência. Pesquisar e verificar se há uma normatização institucional do próprio serviço que vocês estão realizando o procedimento. Tá? Então, isso é muito importante. Às vezes a gente não se atenta para as normas dos hospitais e tudo mais, mas isso é muito importante, tá? Ver lá com o diretor clínico do hospital, se existe algum protocolo, alguma coisa já estabelecida. Estabelecer um diálogo franco, tá? Porque os pacientes, eles têm acesso às informações, né? O que existe, o que não existe. Às vezes pode ser um desconhecimento profissional seu ali, que você não sabe esse tipo de alternativa, e a gente pode deixar aberto para a pessoa procurar, né? As alternativas que ele tiver interesse. No entanto, recai ali na questão da avaliação da condição clínica, né? Se dá tempo ou não, se o paciente está em risco iminente de morte. Então, esse diálogo tem que ser franco. E a gente fala que médico e paciente, após esse diálogo, devem se sentir esclarecidos, tá? Tanto o paciente quanto o médico. E, na melhor das hipóteses, eles conseguirem chegar a um acordo em relação a qual procedimento devem tomar, tá? Aí, pessoal, eu destaquei aqui um dos casos que eu acho que ele chama atenção, tá? Ele é descrito assim: testemunha de Jeová, 28 anos, deixa claro em hipótese nenhuma quer receber sangue no decorrer de seu tratamento de leucemia, no que inicialmente recebe apoio do marido. Com o passar dos meses, no entanto, apresenta piora progressiva. Mesmo assim, mantém sua opinião, ao contrário do marido que, perante risco iminente de morte da esposa, fica em dúvida em permitir ou não o procedimento. Aproveitando a aparente passividade do homem, médicos realizam a transfusão, mas a paciente morre mesmo assim. Nos últimos minutos de consciência, porém, tem tempo para lamentar o fato de sua alma haver ficado maculada. Maculada aqui, ela quer dizer manchada. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: se vocês fossem esse médico, né, que buscou de todas as formas salvar aquela vida, né, encontrou uma brecha ali ao ver o marido em dúvida, né, e diante da situação da esposa, aparentemente mudou de opinião e possibilitou que os médicos fizessem a transfusão. Mas aí você ouve a mulher falar aquilo, né, que ela lamenta muito a sua alma ser manchada, né, por ter recebido sangue de outra pessoa. Como você se sentiria? Essa é a minha pergunta. Será que nessa condição, qual que é a sensação que a gente teria, né, ao contrariar o desejo de uma pessoa antes da sua morte? Será que ele é pior do que se a gente tivesse perdido essa paciente, né? Se ela tivesse morrido sem a gente ter feito nenhum procedimento? Então, esse tipo de avaliação, gente, medicina não é uma ciência exata, tá? Então, isso é uma coisa que mexe com a gente, né? Nos afeta. Eu tenho extrema certeza que eu ficaria, né, se eu estivesse no lugar desse médico, embora na minha concepção profissional eu possa considerar que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, né, até o último momento, até fazer a transfusão que eu avaliava que era o melhor procedimento para aquilo, mas infelizmente não deu certo, né? E aí a gente vê essa paciente
E eu volto a falar naquela compreensão do valor da vida, porque para eles e para muitas religiões, não só de Testemunha de Jeová, existe uma vida após a morte, né? Dessa pessoa pensar que ela pode ir para um céu ou para um inferno, como que vai ser o luto desse marido, né? Então, é muito delicado, né? Até em situações que parecem tão claras, como a questão do risco iminente de morte, muitas vezes pode não ser. E respaldado nisso, né, nessa questão do que esse tipo de situação pode gerar, né, enquanto sentimentos, é que eu trago para vocês, né, essa problematização sobre os princípios de bioética, considerando o que o William Saad traz, né? Ele fala assim para nós: a teoria dos princípios é importante e útil, porém tornou-se insuficiente para permitir a reflexão filosófica e, portanto, ética de modo mais profundo e abrangente. A teoria dos princípios, né, assinalando esses quatro princípios, ela trazendo esses 4 princípios éticos, né, ela foi muito importante, principalmente naquele contexto em que nós vimos na aula do professor Reis, né, sobre as pesquisas, onde não eram respeitadas pessoas, as suas autonomias, né? Então, trazer isso, principalmente não só a autonomia, porque a autonomia eu acho que era o que era menos pautada ali, mas a questão do fazer o bem e causar o mal, né? Isso também estava muito assinalado na teoria médica, né? Há muito tempo atrás, no juramento de Hipócrates, tá? Então, são princípios que eles trouxeram um avanço, principalmente para a prática ética dentro da medicina, que é um campo dentro da bioética. No entanto, eles não conseguem equacionar todos os conflitos e os dilemas éticos envolvidos, principalmente porque há um reducionismo e uma insuficiência diante de situações complexas, como nós vimos lá nos casos de Testemunhas de Jeová. Nós falamos que a teoria do principialismo ela é uma teoria fechada, quadrada, e que ela não consegue abarcar a complexidade que todos os dilemas bioéticos têm. Por isso, da proposta da gente pensar não a partir da teoria dos princípios, mas transitar, né, superá-la por uma outra teoria, que é a teoria dos referenciais. E nessa teoria dos referenciais é assinalado várias outras condições em que nós não consideramos na teoria anterior, né? Até a sua representação, eles falam que é como um círculo, porque inclusive um círculo aberto, porque ela possibilita esse pluralismo, essa inter e transdisciplinaridade. Aqui são assinalados e colocados vários, né, valores, podemos dizer assim, além dos próprios princípios, né? Autonomia, beneficência, justiça e não maleficência. Só que eles não serão vistos como princípios, e sim como pontos de referência, ao lado de outros valores que devemos considerar nessas situações. Por isso, a proposta é da teoria dos referenciais, né? Como eu falei para vocês, a teoria dos princípios teve um avanço muito grande, no entanto, ela é insuficiente, né? E como é assinalado aqui, a teoria dos princípios, ela exclui condições, conceitos, compromissos, sentimentos e outras variáveis importantes que surgem na atividade bioética e que devem ser motivo de ponderação para a ação, fruto de reflexão e juízo crítico.
Então, só a gente recordar um pouquinho, né, o exercício que nós fizemos na aula, que foi aquela simulação do júri. E no começo estava aquele negócio um pouco morno, mas depois começou, né, a Bruna foi bem provocativa, começou umas provocações assim, no sentido da gente colocar contrapontos e o quanto que isso mexeu, né, do ponto de vista a Hanna defendendo a opinião médica, depois veio a Ana Caroline, né, depois a opinião, né, do Gabriel, reavendo o próprio procedimento, né, considerando a possibilidade do erro. Então, tudo isso que mobiliza a gente, né? E aí tem N condições que estão permeadas dentro desse tipo de situação, em que a teoria do princípio ela não dá conta de responder, né? Principalmente esses sentimentos que mobilizam. Isso a gente ficou claro ali, foi até difícil, né? Eu tentar controlar, né? As emoções vieram, né, à tona. Então, é nesse sentido que tem a proposta da teoria dos referenciais. E nessa teoria, como eu já falei, os princípios são tomados como ponto de referência ao lado de outros valores, tá? Como, por exemplo, a prudência, a vulnerabilidade, a equidade, a solidariedade, a alteridade, altruísmo, entre outros, como responsabilidade, confidencialidade, qualidade de vida, né? Eu selecionei aqui alguns dos referenciais que eu vou estar tratando nas próximas videoaulas, tá? Mas só para deixar isso bem claro para vocês, né? Nós vimos a teoria dos princípios em bioética, e agora a proposta é a gente ampliar um pouco a nossa visão, trazendo outros referenciais que vão nos ajudar dentro desses conflitos éticos. Bom, pessoal? E que consiste em quê? Não só em direitos e deveres, mas em valores, compromissos e sentimentos éticos em plena liberdade de atuação, pluri, inter e transdisciplinar. Na próxima aula, então, eu acho que eu vou tratando, né, a cada 2 referenciais, eu ainda vou ver, tá? Tá sendo um desafio muito grande pensar na formatação da disciplina dentro dessa nova lógica, mas eu tô muito feliz porque tá fluindo e eu tô vendo que vocês estão bastante interessados também. Bom, então até a nossa próxima aula. Aqui estão as referências que eu vou colocar lá como material de apoio. Esse texto é um artigo bem curtinho, tá? Que eu quero que todos leiam. O outro eu já mandei o material, que é dos casos que nós vimos, tá? Então até a próxima, muito obrigada e vamos conversando. Um abraço.